Olá pessoal, aqui é o professor Paulo, dando início a mais uma aula de análise combinatória e hoje o tema da aula é princípio da multiplicação. Então, primeiramente, vamos ver do que se trata o princípio da multiplicação. O princípio da multiplicação diz o seguinte: se uma decisão D1 pode ser tomada de x1 maneiras e uma decisão D2 pode ser tomada de x2 maneiras e uma decisão D3 pode ser tomada de x3 maneiras e assim por diante até uma decisão DK que pode ser tomada de xk maneiras, então o número de maneiras de se tomarem as decisões D1, D2, D3, D4, assim por diante até a DK é x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 até xk, certo? Vendo isso na linguagem de conjuntos, nós temos o cartesiano, a quantidade de elementos, a cardinalidade do cartesiano de A1, A2, A3 até AK, o cartesiano desses conjuntos aqui, que representam essas decisões aqui, certo? É igual ao produto da cardinalidade de cada um dos conjuntos. Vejamos o porquê isso acontece. Suponhamos que a primeira decisão possa ser tomada de 3 maneiras e a segunda de 5 maneiras. Então, por exemplo, tem um Joãozinho e ele tem 3 camisas e 5 sapatos. Eu quero saber quantos tipos de roupa ele pode sair. Então, a primeira decisão é escolher qual camisa ele pode escolher, certo? Então, na primeira decisão, ele tem 3 camisas que ele pode escolher. E a segunda decisão vai ser qual sapato que vai com a camisa, certo? Então, para cada camisa, eu irei ter 5 sapatos, porque cada camisa com um sapato diferente vai dar uma roupa diferente, certo? Desta maneira, agora tirando as camisas e sapatos e botando números para facilitar e deixar mais geral a coisa, vamos ver quantas maneiras isso aqui dá, quantas roupas dariam, né? Em vez de utilizar o princípio da multiplicação que vimos agora, vamos utilizar o princípio que já conhecemos, que é o princípio da adição. Então, pelo princípio da adição, teríamos: existem 5 maneiras que se iniciam com a primeira decisão 1, certo? Então, se eu pegar a primeira decisão sendo 1, eu tenho 5 maneiras aqui. Existem 5 decisões que se iniciam com a primeira decisão 2. Então, se eu começar com a primeira decisão sendo 2, eu tenho mais 5 maneiras. Da mesma maneira, se eu começar com a primeira decisão sendo 3, terei mais 5 maneiras. E essas decisões são disjuntas, pois quando eu tomo a primeira decisão sendo 1 e a segunda, independente de qual seja, vai ser diferente de quando eu tomo a primeira decisão sendo 2 e a segunda qualquer que seja. Já que as primeiras decisões foram diferentes, então a decisão vai ser diferente, certo? Então posso utilizar o princípio da adição, que vai nos dar o quê? Que a quantidade de maneiras vai ser 5 mais 5 mais 5, que é exatamente 3 vezes 5, ou seja, a quantidade de maneiras da primeira decisão vezes a quantidade de maneiras da segunda decisão. Ok? E vejamos por que isso corresponde
ao produto cartesiano. Se pegarmos a primeira decisão e colocarmos na primeira coordenada de um par ordenado, desta maneira, e a segunda decisão na segunda coordenada, no caso, para a primeira decisão eu vou ter que a segunda coordenada pode ser qualquer uma dessas 5, para a segunda decisão qualquer uma dessas 5, e assim por diante, vamos ter o seguinte, certo? Então, complementando aqui, vamos ter estes pares, certo? Que correspondem à primeira decisão sendo 1 e a segunda sendo 1, a primeira sendo 1, a segunda sendo 2, seria 1, 1, 1, 2. Esse par 1, 3 seria a primeira sendo 1, a segunda sendo 3 e assim por diante. Teremos o quê? Considerando o conjunto A1 como sendo 1, 2 e 3, o conjunto A2 como sendo 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, as decisões que eu posso tomar na primeira e na segunda. Esses pares correspondem justamente ao produto cartesiano de A1 por A2. Certo? Então é por isso que o princípio da multiplicação pode ser visto como a cardinalidade do produto cartesiano. Vejamos agora como se comporta se tivéssemos uma terceira decisão. Se tivermos uma terceira decisão que pode ser tomada de duas maneiras, teremos o seguinte: para cada decisão aqui, nós temos que ela pode partir mais duas decisões, certo? Ficando com isso aqui. Desta maneira, a quantidade total de decisões será 3 vezes 5 vezes 2. Olhando desta maneira aqui, 3 vezes os 5 daqui, as 5 maneiras que eu posso tomar a segunda, vezes 2, que são as duas maneiras que eu posso tomar a terceira. Ou, alternativamente, eu posso olhar como aqui são 15, eu pego esses 15 e multiplico por 2, certo? Ambos dá a mesma quantidade de maneiras, certo? Que é 30, que são 30 decisões. A quantidade de decisões que eu posso tomar aqui nesse caso. Vejamos alguns exemplos. Exemplo 1. Para fazer uma viagem Rio-São Paulo-Rio, posso usar como transporte o trem, o ônibus ou o avião. De quantos modos posso escolher o transporte se não desejo usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida? Solução. Vamos ver como resolvemos isso. Há 3 modos de escolher o transporte na ida, a saber, trem, ônibus ou avião, informado aqui na questão. Para a volta, como não posso escolher o mesmo meio da ida, que é a limitação que a questão nos dá, então eu posso escolher quantos meios? O 3, que é o total, menos 1, que foi o meio que eu escolhi na ida, dando 2 alternativas. Agora sim, pelo princípio da multiplicação, teremos que a quantidade total de maneiras será 3 vezes 2, resultando em 6. Vamos visualizar isso para ter uma ideia melhor. Aqui temos os transportes que eu posso utilizar na ida. E aqui os que eu poderia utilizar na volta, fazendo com que
essas sejam os meios que eu posso ir e voltar. No caso, se eu for de avião, eu posso voltar de trem ou de ônibus. Se eu for de trem, eu posso voltar de avião ou de ônibus. E se eu for de ônibus, eu posso voltar de avião ou de trem, dando um total de 6 maneiras, assim como encontramos aqui. Vejamos agora o exemplo 2. O exemplo 2 pergunta o seguinte: quantos números naturais de 3 algarismos distintos na base 10 existem? Então, vamos ver como resolver. Definamos A1 o conjunto das maneiras de escolher o primeiro algarismo, A2 o conjunto das maneiras de escolher o segundo algarismo e A3 o conjunto das maneiras de escolher o terceiro algarismo. Do 0 ao 9 temos 10 algarismos. Então vamos calcular agora a cardinalidade de A1, de A2 e de A3. Para A1, o primeiro algarismo não pode ser o 0, já que são 3 algarismos. O primeiro não pode ser o 0, senão esse número na verdade teria 2 algarismos, certo? Então teremos 10, que é o total de 0 a 9, menos 1, que é o 0. 10 menos 1, 9 maneiras, ok? Para A2, o segundo algarismo não pode ser igual ao primeiro, que é o que ele diz aqui. Ele quer que os 3 sejam distintos, então o segundo não pode ser igual a 2. Então, a quantidade de maneiras será 10, que é o total de 0 a 9, menos o que eu escolhi no primeiro aqui. 10 menos 1, 9 maneiras. E para 3, não pode ser igual ao que eu escolhi no primeiro, nem no segundo. Desta maneira, a quantidade de maneiras será 10, que é o total, menos 2, que são as duas maneiras que eu escolhi aqui anteriormente, dando 8 maneiras. Utilizando agora o princípio da multiplicação, o total será 9 vezes 9 vezes 8, dando 648. Vejamos agora o exemplo 3. No exemplo 3, pergunta o seguinte: seja A um conjunto com 4 elementos e B um conjunto com 6 elementos. Existem quantas funções de A em B? Vamos ver isso pelo diagrama de Venn para elucidar a questão. Peguemos os conjuntos A e B. Chamei os elementos do conjunto A de A1, A2, A3 e A4 e os de B não nomeei, certo? Vejamos em quais elementos de B o A1 pode ir. O A1 pode ir em qualquer um dos 6 elementos de B, certo? Não tem limitação nenhuma. O A2, da mesma maneira, pode ir em qualquer um dos 6 elementos de B. Não há limitação de uma função. Nada impede de ir em qualquer um desses elementos. Da mesma maneira para o A3 e para o A4. Além disso, como é uma função, todos os 4 elementos de A, todos os elementos do domínio, precisam ir alguém de B. Porque não sobra ninguém no domínio uma função. Não pode sobrar ninguém para ser uma função. Certo? Então, desta maneira, eu posso utilizar o princípio da multiplicação, já que eu tenho que tomar as 4 decisões. E o total de funções será 6, que é a quantidade de maneiras que eu posso escolher para onde o A1 vai, vezes 6, que é do A2,
vezes 6 do A3 vezes 6 do A4, que é a mesma coisa de 6 elevado a 4, que dá 1296. Uma tarefa interessante é generalizar esse exemplo 3 e mostrar que se um conjunto A tem K elementos e um conjunto B tem J elementos, então existem J elevado a K funções de A em B. Perceba que nesse caso aqui o conjunto A tem 4 elementos, o B tem 6 elementos, então quantas funções existirão de A em B? 6 elevado a 4, certo? Como é que você fará isso? Vai partir do primeiro elemento do A, ele pode ir para qualquer um dos J elementos de B, o segundo também, o terceiro também, até o késimo elemento de A, que pode ir para qualquer um dos J elementos de B. Então eu vou ter o quê? Vou ter J vezes J vezes J vezes J vezes J, K vezes, né? Que é a mesma coisa de J elevado a K. Vejamos agora o exemplo 4. O exemplo 4 é parecido com o exemplo 3, mas acrescentamos uma coisa aqui. Seja A um conjunto de 4 elementos e B um conjunto com 6 elementos, existem quantas funções injetivas de A em B? Para quem não lembra o que é uma função injetiva, vejamos o que é uma função injetiva. Uma função f de A em B é dita injetiva se para todo x e y pertencente a A, com x diferente de y, tem-se que o f de x é diferente do f de y. Ou seja, se eu tenho dois elementos diferentes aqui no domínio, eles têm que ir em elementos diferentes. Não conseguiu entender? Vejamos alguns exemplos. Um exemplo seria essa função aqui. Para cada elemento diferente aqui, eu tenho um elemento diferente aqui, por isso que ela é injetiva. Vejamos outro exemplo. Esta função também é injetiva, porque para cada elemento diferente, tem um elemento diferente aqui. Quando uma função não é injetiva? Quando dois elementos diferentes aqui de A vão no mesmo elemento de B. Por exemplo, essa função ela não é injetiva. Por quê? Porque o A1 e o A2 estão indo no mesmo elemento de B. Certo? Acho que já deu para compreender o que é uma função injetiva. Então vejamos quantas funções injetivas existem de A em B. O A1 pode ir em quais elementos de B? Pode ir em qualquer um, certo? Não tem limitação nenhuma para o primeiro elemento que eu escolher. Já para o A2 ele não pode ir no elemento que o A1 foi, certo? Então suponhamos que o A1 foi nesse cara aqui, o A2 não pode ir nele, pois se ele fosse, deixaria de ser injetiva, mas pode ir em qualquer um dos outros. Então, de quantas maneiras eu posso escolher o A2? 6, que é o total, menos 1, que foi aonde o A1 foi. Dando 5 maneiras, 5 elementos que restam. E para o A3? Para o A3, teremos que ele não pode ir nos elementos que o A1 nem que o A2 já foram. Então, se o A2 tiver ido nesse cara aqui, o A3 só pode ir no restante, ou seja, ele pode ir no total, que é 6, menos os dois que já foram ocupados por A1 e por A2 aqui, levados pela F. E da mesma maneira para o A4, não pode ir nos elementos que o A1, nem que o A2, nem que o A3 já foram, então só pode ir em 3 elementos, porque é 6 do total, menos 3 que foram aonde os 3 anteriores já foram. Ok? Utilizando o princípio da multiplicação agora,
teremos o quê? Teremos que o total de funções injetivas será 6, que é a quantidade de maneiras que escolhemos o A1, vezes 5, que é a quantidade de maneiras que escolhemos o A2, vezes 4, que é a quantidade de maneiras que escolhemos o A3, vezes 3, que é a quantidade de maneiras que escolhemos o A4, resultando em 360. Ok? Notemos o seguinte, que só existirão funções injetivas, que são essas funções que acabamos de dizer o que são essas daqui, que tem que ir em elementos diferentes, se a quantidade de elementos desse cara aqui, de onde está partindo, for menor ou igual para onde ele está indo. Se a quantidade de elementos de A fosse maior do que a de B, não existiria nenhuma função injetiva, ok? Então, a parte 1 da aula de princípio da multiplicação é isso. Nos vemos na parte 2.